Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense da TV Brasília, Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast do país. Se ligue e participe aqui com a gente das nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rotenburg, colunista da Brasília DF, do Correio, e aqui comigo hoje, gente, o nosso programa hoje é especial. Aqui comigo, minha colega Ana Maria Campos, colunista da Eixo Capital, e nós vamos trazer para você os melhores momentos ali do debate, analisando o que foi apresentado aqui, porque foi um programa para discutir. O nosso debate veio para levar até você aqueles temas de interesse da população. É, porque a política mexe com o seu aluguel, com a escola do seu filho, a hora que você precisa de um posto de saúde. Pois é, isso tudo foi debatido aqui na noite desta quinta-feira. Agora, tivemos a ausência do governador Ibanez Rocha e antes de entrar no debate, Ana Maria já tem notícia fresquinha aqui para vocês que acaba de chegar. Boa tarde, Ana Maria. Conta para os nossos telespectadores aí a novidade que você traz aqui para o CB Poder em primeira mão. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, essa eleição realmente tem muitas emoções em relação à possibilidade de alguns candidatos participarem, né? Hoje saiu a impugnação, o Ministério Público Eleitoral impugnou a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda. Com uma dúvida se ele poderia ou se ele não poderia ser candidato, uma vez que ele tem condenações. O Supremo Tribunal Federal, com uma liminar, suspendeu as condenações criminais do Arruda. E as de improbidade estavam dependendo, a suspensão dependia de um julgamento do Supremo que foi concluído ontem. Bom, esse julgamento teve uma notícia negativa para o Arruda, uma vez que os ministros, em maioria, decidiram que a nova lei de improbidade administrativa não retroage para condenações que já ocorreram, que é o caso do Arruda. Mas ele tem uma liminar que garante os direitos políticos dele. Bom, o que aconteceu hoje? O Ministério Público Eleitoral impugnou, entrou com uma ação pedindo que o tribunal rejeite o registro da candidatura do Arruda a deputado federal, alegando que a liminar que permitia a candidatura dele perdeu o sentido, perdeu a força com a decisão de ontem do Supremo. O Arruda gravou um vídeo hoje de manhã falando que continua em campanha, que os advogados dele têm muita esperança de que essa decisão de ontem pode ser favorável a ele e que ele continua no corpo a corpo, nas ruas, pedindo votos. Bom, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Roberval Bellinati, esteve aqui na TV Brasília ontem. Ele acompanhou o nosso debate aqui no estúdio. Acompanhou o nosso debate aqui e disse para a gente, né, Denise, que todos os registros de candidatura e as impugnações serão julgadas até o dia 12 de setembro. Ele disse que, se for preciso, eles vão virar à noite em sessão, mas que todas estarão julgadas até 12 de setembro. Então, Arruda está nessa dúvida se pode ou se não pode. O Ministério Público questiona, mas só a Justiça Eleitoral mesmo é que pode dizer se ele pode ou não ser candidato. Eu conversei com alguns advogados eleitorais hoje de manhã, eles me diziam o seguinte: olha, a Justiça Eleitoral pode até tentar ver agora essa questão de impugnação, mas a tendência é que eles consigam ser candidatos, aí lá na hora da diplomação, a pessoa, quem quiser tentar evitar que eles sejam, né, deputados, enfim, se for eleito, na hora da diplomação é que pode haver uma mudança ali, tirar de vez da campanha. Inclusive, é o mesmo caso aí de Eduardo Cunha, também, que está numa situação parecida, Arthur Lira, presidente da Câmara, há vários César casos. Maia. Pois César Maia ou também. seja, então teremos aí, né, Ana Maria, gente que pode até concorrer e na hora de assumir não vai conseguir chegar lá, ou seja, vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Né? Mas, Denise, tem um risco nessa questão, que é o seguinte: como as candidaturas a deputados federais são candidaturas proporcionais, os votos dos candidatos
ajudam na eleição dos Claro, colegas de é. partido, certo? E aí, se a candidatura for recusada lá na frente na diplomação, como você falou, o que que acontece com esses votos? Gente que, por exemplo, o Arruda está no PL, um candidato, um eleitor que poderia pensar, eu gosto do Fraga, ou eu gosto do Da Bia Rafael Kicis, que é da, Sampaio, ou da Bia Kicis, só falando o nome dos candidatos do PL, que é o partido do Arruda. E aí, em vez de votar nesses, vota no Arruda. E se esses votos todos forem anulados, acaba prejudicando o a partido, né? nominata do partido. Então, é Exatamente. muito Ou complicado. seja, essa novela, gente, não vai acabar nem tão cedo. Agora vamos falar um pouquinho do nosso debate. Olha, a ausência de Ibanez Rocha, né, Ana Maria? Esse vai ficar para a história, porque um governador se recusar a debater com seus adversários realmente é algo que lá atrás a gente já viu que prejudicou alguns candidatos no passado, né? Inclusive o ex-presidente Lula, lá em 2006, ele faltou aos debates, quando ele era candidato à reeleição, e muitos petistas diziam: olha, aquilo ali pode ter ajudado, inclusive, a levar a eleição para o segundo turno. Porque, embora o candidato se proteja de ter que falar alguma coisa, de ser atacado o tempo todo, Uhum. ele também não está ali para se defender, né? O que acontece é que o tempo é cronometrado, o candidato só pode falar naquele tempo e é igual para todo mundo. Mas se ele for esperto, todos obviamente são, eles podem bolar uma estratégia de responder, de rebater uma crítica no momento que estiver perguntando ou respondendo algo. Então, por exemplo, a saúde foi muito atacada ontem no debate. Todos os Uhum. candidatos fizeram críticas. Que é o tema mais sensível, um dos temas mais sensíveis para a população, né? Até porque a gente vem de uma pandemia, e isso se agravou. Por causa da pandemia, as filas para cirurgias eletivas ficaram grandes, porque tiveram que represar todos os recursos Hum. para o atendimento de quem estava com Covid. Então, a saúde já era um problema grave no Distrito Federal e agora piorou por causa da pandemia. Mas o governador Ibanez poderia ter aproveitado os momentos, os minutos que ele tinha para perguntar ou para responder questões e apresentar o que ele fez, apresentar realizações ou contestar alguns dados que, porventura, ele possa considerar que não estavam corretos. Eu acho que o debate é importante, até porque fica dúvida para quem está assistindo. Isso é verdade? Mas por que fez isso? Agora, Fica uma impressão de que ele se recusou a dar explicações e também que fugiu das respostas. inclusive no Twitter, a hashtag Ibanez amarelou subiu bastante, né? Ficou ali nos Trend Topics. Agora, a saúde continua sendo o problema mais grave na sua avaliação? Você que acompanha o dia a dia, tanto da política, tanto dos problemas da cidade como ninguém aqui, eu acho que é a jornalista, gente, que mais acompanha a política do Distrito Federal aqui é a Ana Maria Campos. Olha, não tem para ninguém, Ana. Ai, nossa, obrigada. Porque realmente eu gosto muito da nossa cidade e me especializei realmente nas questões de Aham. Brasília ao longo do E tempo a que. saúde é? Mas o que acontece é o seguinte: foi muito grave realmente o que aconteceu na pandemia em relação a questões envolvendo suspeitas de corrupção, porque a gente teve em Brasília a cúpula da Secretaria de Saúde presa, o secretário de Saúde foi preso, subsecretários também, e com suspeitas de que compraram kits de testes de Covid falsos, picaretas ruins, tanto que a operação se chama falso Falso negativo, negativo. e também em preços superfaturados. No entendimento da justiça, essa operação não deveria ter sido realizada pela Justiça do DF, e sim pela Justiça Federal, porque esses produtos foram comprados com recursos federais. Tem uma discussão aí dessa questão da competência, mas no mérito que já foi considerado pelo Ministério Público e também pelo desembargador que concedeu as medidas cautelares, é de que há uma suspeita de uma
falcatrua, que é uma coisa muito séria no momento em que as pessoas estavam morrendo, precisando de assistência especial no momento de pandemia. Então, depois da Operação Falso Negativo, houve outras 3 operações, pelo menos, envolvendo compras de UTIs a preços superfaturados, equipamentos de informática. E o secretário, o ex-secretário de Saúde, Francisco Araújo, ele foi alvo de busca pelo menos 4 vezes, busca e apreensão. Tanto que o advogado dele, Dr. Kleber Lopes, chegou a dizer, nossa, já está virando uma perseguição, mas é porque o nome dele estava envolvido em várias investigações. Esse é um tema que é realmente sensível, né? Que põe ali o governo numa vitrine negativa, né? Numa vitrine negativa no momento em que as pessoas mais precisavam de saúde. Fora isso, existem questionamentos em relação ao IGES, que é o órgão, é o instituto, né, que também foi muito citado no debate. Muito citado. Inclusive, alguns candidatos defendem a extinção desse instituto, que é o instituto que administra o Hospital de Base, o Hospital de Santa Maria e as UPAs. E o que acontece? Eles apontam, e inclusive o Ministério Público de Contas também, que a forma de fiscalizar é muito mais restrita na forma como é montada a gestão desse instituto, que as compras são mais livres. Mas ele foi feito para agilizar, né, esse processo de compras. Mas, ao mesmo tempo, são recursos públicos que precisam ser fiscalizados. Então, existem várias críticas em relação à forma como foi montado esse instituto. Só que o governador Ibanez esteve aqui no CB Poder nesta semana e disse para a gente que ele não tem nenhuma intenção de acabar com o Instituto. Pelo contrário, ele quer ampliar, construindo novos hospitais para serem geridos pelo IGES. Então, é um debate, é polêmico. Tem quem seja a favor e quem seja contra. Eu acho que o debate seria rico se ele tivesse participado. Claro, outro assunto também que foi altamente abordado foi a questão do BRB, né, e o empréstimo lá, o dinheiro entregue ao Flamengo. Como é que está essa questão, Ana? O deputado E vai Leandro ser importante isso na campanha também, né? O deputado Leandro Graz, que é candidato da Federação PT, PV, PCdoB, tem batido muito nessa tecla do BRB. Ele fez várias representações. Aliás, o deputado Leandro Graz é autor de várias representações também na saúde que originaram essas investigações. Ele tem um gabinete que fiscaliza bastante, pessoas que uma equipe que foi montada para vigiar os diários oficiais com lupa, enfim. Então, ele dedicou muito o mandato dele como deputado distrital a essa finalidade. E nessas fiscalizações que ele faz como parlamentar, ele também fez algumas representações relacionadas ao BRB. E nesse caso, o que ele apontou ontem aqui no programa, no debate, né, na verdade, foi que que ele chama de conflito de interesse o fato do governador Ibanez ter lojas que vendem produtos do Flamengo, o time do coração do governador, e, ao mesmo tempo, ter um banco que patrocina, tem um banco público, né, que fica sob a gestão dele como governador, que patrocina esse clube. Então, na medida que o clube tem vitórias, se sobressai, ele tem condições também de ter mais lucro nas lojas. Embora o Flamengo seja um time que a torcida é imensa, inclusive em Brasília, mas realmente é o que o deputado colocou, um conflito de interesses. Pois é, agora a gente teve também uma questão que chamou muito a atenção, foi ali uma espécie de joguinho de comadre entre os candidatos ali que apoiam o ex-presidente Lula. Mas eu acho que esse assunto vai ter que ficar para o próximo bloco, porque nós vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para discutir a eleição aqui com você, o debate do Correio. Não sai daí não, porque ainda tem muito tema para a gente tratar aqui. Até daqui a pouquinho.